Hoje damos início ao podcast Por Barcelos. Este podcast vai nos permitir conhecer a pessoa por detrás desta candidatura, também designada por Barcelos. Não vamos falar apenas de política, falamos de visão, de coragem e de amor pela terra, de amor por Barcelos. Vamos descobrir o que move Maria do Sameiro a apresentar-se como candidata independente à Câmara Municipal de Barcelos. Fiquem connosco para ouvir de forma íntima e direta a história, os valores e o coração da nossa candidata Maria do Sameiro. Maria, olá. Olá. A política pode e deve ser uma espécie de amor. Sim, para mim foi sempre assim que eu vi a política e foi uma das coisas que me motivou a minha entrada na política, que já foi um bocadinho aos 30 e muitos anos, foi precisamente porque eu acho que a política não tem essa vertente. Quem exerce, não é a política que não tem, a política tem. Eu costumo dizer às pessoas que a política é aquilo que fazem dela. Aquilo que fazem da política não é aquilo para a qual a política foi criada. A política é serviço, é cuidar das pessoas, é fazer coisas que façam as pessoas felizes, é promover bem-estar nas pessoas, é criar situações e leis e legislar em favor dos cidadãos e das pessoas. E infelizmente não é isso que acontece. E por isso é que eu digo que, sendo que eu acho que ser político é ser cuidador, e ser cuidador é distribuir amor. E é por isso que eu entrei na política, e é por isso que eu gosto tanto de estar na política e de exercer um cargo político. Foi esse lado cuidador que também a levou a tomar a decisão de se candidatar a Presidente da Câmara de Barcelos? Sim, foi esse lado cuidador da política, será sempre esse o lado, o principal objetivo, porque eu acho que cuidando, eu quando falo em cuidar nas várias vertentes da vida das pessoas, cuidar que as pessoas tenham condições, os pais tenham condições, tenham escolas de excelência para de manhã irem trabalhar sossegados e deixarem os seus filhos nas escolas, terem vias de comunicação que não lhes cause grandes transtornos para chegar ao trabalho, saberem que têm um lugar, nomeadamente um lar, um centro-dia, onde podem deixar os pais e os avós a serem cuidados, e saber, é das coisas que mais me motivam eu achar que eu tenho capacidade para exercer este cargo. E para aquilo que eu fiz, eu tenho um exemplo que eu costumo chamar que foi um laboratório de política, que foi a minha freguesia, onde eu nasci para a política. E qual é a sua freguesia? Carvalhal. Sim, é uma das 89 freguesias do Concelho de Barcelos, e eu acho que ali experimentei um sistema para 1000 pessoas, e às vezes sentia um bocadinho aquela ambição de o que eu faço para 1000, eu posso fazer para 100 e tal mil, só numa dimensão superior. Mas fiquei sempre com esse bichinho, com essa coisa que podia. Maria do Sameiro, já estávamos aqui a falar de fazer política é uma espécie de amor. Como é que isso, a partir do momento em que ganhar a Câmara de Barcelos, se torna realidade e vai pôr em prática? Basicamente vai-me ao encontro daquilo que eu estava a dizer, tentar perceber ou ir ao encontro das necessidades das pessoas. Eu certamente serei sempre uma presidente, se algum dia for eleita, muito pouco de gabinete, porque o gabinete será só um sítio de passagem, porque serei muito mais uma presidente da rua, de auscultar as pessoas, de tentar perceber, às vezes até, eu sou muito assim pessoalmente, e eu às vezes nem digo nada, estou lá num canto, mas estou a tentar perceber se a pessoa precisa de alguma coisa. Isto já estou a falar na minha família, nas minhas coisas, e às vezes até vou lá, resolvo um problema, eles nem sabem que foi eu que fiz, mas a situação ficou resolvida, percebe? Ou seja, levar a que os problemas das pessoas de Barcelos sejam resolvidos mais rapidamente possível, porque eu acho que cada minuto eu acho que às vezes as pessoas que exercem cargos políticos demoram muito tempo a tomar decisões. Eu não sei se é por falta de coragem, se é por falta de conhecimento, é falta de competência, também não sei, mas que demoram muito tempo e esquecem-se que esse tempo é tempo de vida que estão a tirar às pessoas. Diga-me mais uma coisa, já falámos aqui deste amor que tem pela sua terra, deste lado cuidador. Se pudesse definir em alguns valores a sua forma de estar em política, como é que poderíamos definir? Olha, há uma palavra, porque eu tenho muito apreço, a palavra que melhor me define é perseverança.
E perseverança porquê? Porque sou uma pessoa que não desiste fácil, que para desistir ou para pôr de lado uma ideia ou uma coisa que eu sei que é útil aos outros, eu tenho primeiro que tentar todas as fórmulas e perceber que não é possível. E aí sim, desisto, porque desistir não é um ato de fraqueza, às vezes é um ato de inteligência quando percebemos que já tentamos tudo. Não desisto facilmente. Este meu projeto é ambicioso, eu sei, mas eu tenho o direito de experimentá-lo. Sei que há pessoas que acham que eu não tenho estatuto suficiente para ambicionar uma coisa destas, mas eu queria ser exemplo, eu queria dizer a todos os cidadãos, queria provar a todos os cidadãos que, independentemente do sítio de onde partam, às vezes não tiveram a oportunidade de partir de outro sítio, é daquele, se tiverem capacidades, têm o direito de almejar, seja ele o que for, um lugar de poder, seja ele qual for, desde que tenham capacidade para isso. E é muito esse exemplo também que eu queria dar. Todos nós temos opiniões e todas elas são válidas. Sim, todos nós temos opiniões e infelizmente muita gente tem medo de dar opiniões, que é isso também que eu queria afastar de Barcelos, o medo de retaliações por terem uma opinião que é contrária às pessoas que estão no poder. Eu queria tornar Barcelos uma cidade livre. Livre de pensamento, e quando digo livre não digo libertina, não digo, porque eu sou uma pessoa, toda a gente, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa livre, mas sou uma pessoa responsável, porque a liberdade inclui responsabilidade. Vamos ao cenário hipotético. Hoje é dia de eleições, recebe os votos, ganha a eleição. O que é a primeira coisa que faz quando entrar na Câmara? O que é que eu faço quando entrar na Câmara? Isso para mim, olha, isso seria um sonho. Mas isso aconteceu comigo na junta também. Foi uma coisa que eu almejei, que toda a gente dizia que não ia acontecer e aconteceu. E o que é que eu faço? É tentar primeiro conhecer as pessoas que lá trabalham, interagir com elas, perceber quais são as condições, porque eu acho, e eu sozinha não posso fazer, não vou fazer tudo. Os meus principais parceiros serão sempre as pessoas que estão contratadas na Câmara Municipal de Barcelos e que eu acho que também muitas vezes não têm muitas condições de trabalho e se calhar há lá excelentes valores, mas que sem essas condições, que muitas vezes por causa de frações partidárias não lhes dão e não desenvolvem se calhar o trabalho tal e qual gostariam de o desenvolver. Eu quero falar com essas pessoas e quero dizer-lhes que eles vão ser os meus parceiros privilegiados. Conto com eles e depois a seguir, conhecer os cantos à casa. Já conheço alguns lá, que eu já andei como visitante e depois começar logo no dia seguinte a falar com as pessoas, a visitar as freguesias, a saber o que é que elas precisam. Eu sei algumas carências, mas não sabemos tudo antes de ser eleitos. Também vai ter a oportunidade de saber outras durante esta campanha. Exatamente, eu durante a campanha eu não tenho financiadores, isto é tudo suportado. Eu disse às minhas filhas que eram as minhas propinas, que eu nunca fui para a universidade e ia gastar o mínimo que eu pudesse e eu sou o exemplo de que é possível fazer muito, com muito pouco dinheiro. O problema nem sempre é dinheiro, ou quase nunca é dinheiro, o problema é outras coisas. E gostava muito depois de implementar isto que eu lhe digo, tornar as associações, há muitas associações em Barcelos que fazem um trabalho meritíssimo. Muitas vezes são as mais pequeninas, aquelas que melhoram o dia-a-dia das pessoas e não são ouvidas. Eu quero dar voz a essas pessoas. Isso é logo no dia seguinte. Já me falou de conhecer os funcionários, de falar com eles. E como falar para 89 freguesias? Que mensagem deixa-nos hoje para essas 89 freguesias e para apelar também a conhecerem e a votarem na Maria do Sameiro? Olha, uma coisa, elas podem ter a certeza. Eu posso não poder dar tudo a todas, isso às vezes não é possível, mas não vou dar tudo só a algumas, isso nunca. Aquilo que podem contar comigo, já sabem, é com aquilo que eu sou, com aquilo que eu tenho de melhor para dar, é com o meu coração, e depois, em termos de obras físicas, eu própria quero constatar o que é que realmente é necessário, porque eu não acho, que isso é como os nossos filhos, nós não temos que dar tudo o que eles querem, nós devemos primeiro perceber o que é que eles precisam e depois dar às pessoas aquilo que elas precisam, porque é uma das coisas que eu acho que há muito desperdício de dinheiro público, que as pessoas, os políticos gostam muito de dar obras porque acham que isso vai comprar votos. Os votos não se compram, conquistam-se. Eu acho que por aí também é uma coisa que as freguesias podem contar, que eu não vou fazer tudo o que for feito há de ser conquistado por todos.
E também responsabilizar as pessoas que estão nas freguesias por aquilo que conquistam, pelas coisas que conseguem conquistar, sem ter essa coisa de vai fazer porque eu sou do partido A, do partido B, do partido C. Para mim não vai haver partidos. Não há partidos, há barcelenses. Não é partido, há barcelenses e são todos barcelenses. Isso foi uma luta minha, isso foi uma coisa que eu já sofri na pele e que eu não gosto para mim, eu não gosto para os outros. Que é o penalizarem, normalmente isto é histórico em Barcelos e se calhar e noutros concelhos também será, infelizmente, fosse só o exemplo de Barcelos, mas infelizmente não é. O presidente, no fundo, o presidente da Câmara é eleito e diz que vai ser o presidente de todos os barcelenses, mas depois na prática, depois de ser eleito, passa exatamente a ser o presidente de alguns barcelenses. E é isso que barcelenses evitar também. Não, eu quero mesmo acabar com isso. Eu nem falo em evitar, isso é mesmo para acabar. Porque eu, quando for eleita, vou ser a presidente de todos os barcelenses. Não vou ser só, nunca. Eu não vou discriminar ninguém pela fração partidária que pertence, pela religião que pertence, pela cor que tem. Isso para mim, o preconceito não existe. Eu não conheço ninguém e para mim são todos barcelenses. Não tenho amigos para levar para a política, não tenho nada, nenhum favor para pagar a ninguém. Vou livre, vou com muita vontade de fazer o melhor por Barcelos e pelos barcelenses. E quem quiser pode ir consigo. E quem quiser pode ir comigo. Eu preciso de pessoas para ir comigo. Eu preciso de pessoas barcelenses que se revejam nesta minha forma. Não quero que pensem como eu. Eu quero que eles pensem só. E que tragam ideias ideias novas, porque eu às vezes parece que às vezes eu estou cansada também, está sempre a ser eu a expor sempre as minhas ideias. Eu quero gente que traga, eu quero promover o pensamento crítico. Eu quero que as pessoas se sintam responsáveis por aquilo que lhes acontece no dia a dia de Barcelos. Todos têm alguma responsabilidade nisso. E uma forma de o fazer pode ser as pessoas terem opinião e a sua opinião ser ouvida. E não haver aquele preconceito de que porque é a opinião que vem do outro lado, ou que é contra, que não gostam, podem não gostar, podem não achar que a minha opinião ou aquilo que eu quero fazer seja aquela forma seja a melhor. Eu estou aberta a ouvir as pessoas e não me torno inimiga de ninguém. Nunca aconteceu isso, que não vá ao encontro daquilo que eu penso. Porque é isso, eu acho que uma sociedade só consegue crescer sob o pensamento crítico. Não. Bem. Muito bem. Nós aproximamos do final deste primeiro episódio de Por Barcelos, mas sem antes, e não podemos acabar, e agradecer quem também nos está a ouvir, quem é a Maria do Sameiro? Para quem não conhece, para os barcelenses que a querem conhecer e para também aqueles que já a conhecem. Olha, assim, eu sou uma pessoa muito simples. Há pessoas que acham que eu sou complicada, porque eu sou extremamente tolerante. Eu, como lhe disse há bocado, a palavra que melhor define é perseverança. Eu sou uma pessoa que não desiste fácil. Sou uma pessoa que, quando está em causa o bem comum, esfarrapo-me toda. Isto é um termo ligeiro, mas é mesmo verdade. E já me esfarrapei, as pessoas sabem, porque estava em causa interesses maiores, que eram o interesse comum. Sou uma mulher que tem uma fé inabalável nas capacidades que tem, porque infelizmente, ou felizmente, não sei, durante a minha vida toda fui sujeita a que as pessoas questionassem muito a minha ambição, aquilo que eu queria fazer, porque achava quase nunca, a palavra que eu mais ouvi na minha vida foi não. Só que o não para mim é um antídoto, é uma coisa que me move, porque à partida ou é não, então é o silêncio, é ouvirem-me e pensarem, ela deve ser maluquinha, o que é que ela está a pensar, não tem capacidade para isto. Mas eu acho que isso para mim foi sempre um antídoto. Não acham que eu não sou capaz, eu vou tentar. Não quer dizer que eu vá conseguir. Isso é uma característica minha. Se eu não tentar, eu vou ficar, eu vou me sentir mal comigo própria, porque nunca vou perceber se aquilo que eu queria tentar, se era possível. Eu só vou, e não tenho medo de não me correr bem, eu não tenho absolutamente medo nenhum, porque a vida é feita disso. Eu tenho perfeita consciência e tenho uma faceta que há muita gente que não tem, eu sei perder. Há pessoas que dizem, eu vou quando entro nas coisas é só para ganhar, mas ganhar, o que eles chamam de ganhar, é chegar em primeiro do que o adversário. Eu não considero que ganha só quem chega em primeiro lugar. Eu considero que muitas vezes ganha, e ganha muito mais, quem aproveita o caminho, e quem pelo caminho
distribui coisas boas e às vezes não chega em primeiro e não vai lá para o pódio, mas se calhar fez muito mais do que a pessoa que chegou em primeiro. E eu tenho esse espírito, por isso eu não tenho medo, não venham me dizer, ela não... Eu já convidei várias pessoas, por quem tenho muito respeito, e que aquilo que eu vi nas pessoas é o receio de pensar que isto é uma ideia completamente desajustada da minha realidade, daquilo que eu consigo. E eu respeito essa opinião. E eu queria dizer a essas pessoas que elas venham comigo e depois vamos ver. E depois veremos se elas acreditam em mim. Não tenho aquele hábito normal dos políticos de dizer votem em mim. Eu vou dizer aquilo que vou terminar dizendo, que é uma coisa que me define. Aquilo que eu disse muitas vezes a muitas pessoas na minha freguesia quando andei em campanha. Eu expunha as minhas ideias às pessoas, porta a porta, não havia podcasts, foi mesmo porta a porta, que é uma coisa que eu gosto. E então eu disse muitas vezes às pessoas, elas às vezes diziam-me assim, mas que é, tu queres que vote em ti? Eu dizia assim, não, eu quero que vocês votem em mim se acreditarem em mim. Se não acreditarem em mim, votem em quem vocês acharem melhor. Mas se acreditam em mim, eu fico feliz que votem em mim. Mas têm que acreditar naquilo que eu estou a dizer e que eu sou capaz de fazer aquilo que estou a dizer. E eu fiz uma coisa extraordinária lá, sabe qual foi? O meu projeto eleitoral era muito pequenino, era exíguo. Eu fiz, ao contrário daquilo que a maioria dos políticos faz, que promete mãos e fundos e promete o dobro e depois nem metade consegue dar, eu prometi metade e dei o dobro. Mas tenho provas, percebe? Dei o dobro daquilo que alguma vez. Porquê? Porque eu fui com aquela ânsia de perceber o que é que as pessoas queriam e conforme eu percebi quais eram as necessidades das pessoas, eu fui fazendo. Eu não fui ao meu prospecto eleitoral ver se aquilo realmente estava prometido ou não. Ficam hoje, e para terminar, 2 desafios. Juntem-se à equipa e prometam menos e façam mais. E às vezes nem precisam prometer. Eu costumo dizer que nós não somos tanto... Não promessas é aos santinhos, e às vezes é melhor não prometer nada e fazer. Isso é muito mais prático. Muito bem. Maria de Sameiro, despedimos-nos então deste primeiro episódio do podcast por Barcelos. Prometemos voltar para um episódio durante os próximos dias. Obrigado e até a próxima. Obrigada, Eva.